Fala pessoal, chegando com mais um vídeo, bora falar do Galo, vamos falar um pouquinho dessa coletiva do Paulo Brax. Eu disse, eu não iria sair da minha casa, gastar gasolina, gastar pneu para ir numa coletiva que eu já esperava que não explicaria nada para o torcedor, ficaria na mesma coisa. A verdade, eu nem sei para que aconteceu essa coletiva, se não era, né, para o desligamento do Paulo Brax. E os donos do clube estão viajando, estão curtindo a Europa, enquanto o torcedor está sofrendo praticamente na zona de rebaixamento, sem primeiro volante, sem zagueiro. Para você que não me conhece, eu me chamo Wellington Ferreira, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu falo que o martelo foi batido literalmente no Atlético, explico tudo para você. Paulo Brax confirma que Domingues sim pede reforço, não fala exatamente quais as posições, mas nós sabemos, né? Porém, não vai ser fácil não, meus amigos. Paulo Brax praticamente, né, botou um ponto final na situação de reforços e eu vou explicar para você tudo nesse vídeo. Então já vai chegando agora, se inscreva no canal, deixa a sua opinião. Você assistiu a coletiva do Paulo Brax? Gostou da coletiva? Não gostou? Manda um abraço pro Afonso Alberto. Daqui a pouquinho eu vou colocar a pergunta dele aqui. Representou, eu creio que toda a torcida atleticana com a sua pergunta. Porque quem que tinha que estar lá mesmo para explicar o que acontece no clube tá viajando para Europa? São os donos que não estão nem aí. A verdade é essa, né? Bora lá então, vamos começar falando sobre a entrevista, né? Paulo Brax hoje concedeu uma entrevista coletiva, né? Todo mundo acompanhou aí na Galo TV, acabou, né, que eu fui obrigado a assistir a entrevista pra gente poder, né, explicar pro torcedor aqui. Mas é aquilo que eu já esperava, muito do mesmo, né? Quando a assessoria mandou pra gente que teria uma coletiva hoje do Paulo Brax, eu nem fiz a inscrição, porque eu falei, eu não vou gastar gasolina, eu não vou gastar pneu, eu não vou tirar o meu carro da garagem pra eu poder ir nessa coletiva que não vai ter nada de novo. A não ser que o Paulo Brax, né, anunciasse a sua demissão, coisa que, né, todos nós sabíamos que não iria acontecer, já que a cúpula atleticana está muito satisfeita com o trabalho do Paulo Brax. A verdade nua e crua é essa. E diante de todos esses fatores, né, Paulo Brax hoje confirmou realmente que é o fim de reforços. Isso mesmo, é o fim de reforços no Atlético, pelo menos nesta janela. Por que é o fim? A janela internacional não tiveram competência, não enfiaram a mão no bolso para trazer realmente jogadores que precisavam. Falou que as três contratações, Cassierra, Alaminda e Preciato, são, né, vamos pegar só Cassierra e Alaminda, são mais pro futuro. Mas e o imediato, agora que a gente, aí o Pérez, né, é agora, imediato, que a gente precisa, não chegou, depois ele falou que não, que as contratações são para agora, então acabou que ele mesmo se contradiz ali, né, no que ele disse ali, e fica nítido que as contratações que chegaram não são realmente para ser titular, tem que amadurecer ainda, mas, né, o Atlético ele não pode aguardar realmente esses jogadores amadurecerem, porque a situação é nítida, é preocupante, 16º colocado, 5 pontos, 2 pontos da zona de rebaixamento, tchau, vai com Deus, bom trabalho. 2 anos brigando literalmente para não cair. E a situação é essa. Se você perdeu 11, você me fala. A situação é essa. Aí veio o Paulo Brax, né, da entrevista que para mim não tinha que acontecer, porque não mudou literalmente nada e pelo menos esclareceu que o Domingues também não está satisfeito com o elenco que ele tem. Não falou diretamente, mas para quem sabe ler um pingo é letra, né? Diz que nos bastidores o próprio Domingues já disse em entrevista, né, que algumas peças ali, né, ele ainda, né, espera que melhore, mas são que peças que tem que chegar. Então, mesmo ponto que o Paulo Brax confirmou que não vamos ter reforço nessa janela brazuca, que eu já esperava, tá? Se não conseguiram trazer grandes jogadores na janela internacional, vão tirar jogadores de potencial de clubes brasileiros? Ah, vão sim, é mais fácil levantar da cadeira de roda e andar do que eles tirarem bons jogadores dos clubes, né, que estão empregados aqui neste momento no futebol brasileiro. Então o Domingues sim quer reforço, já está, né, realmente nítido para o Paulo Brax que ele não está satisfeito com o que ele tem aqui, por mais que ele não falou abertamente. Então já aproveitei ali, mandei mensagem para uma pessoa que confirmou que realmente o Domingues quer peças. As peças que ele tem realmente não são peças, né, que para ele vai conseguir fazer esse time jogar. Então não temos mais reforço, é o fim, o Paulo Brax explicou isso. O Domingues quer reforço, mas vai ter que esperar até depois da janela, né? Perdão, da janela não, até depois da data FIFA. Então, meus amigos, é com o que temos e temos que ver um diretor de futebol ainda que na cabeça dele ele não errou. Ele, né, trouxe o primeiro volante, ele trouxe o centroavante, né, não temos o armador, continua insistindo que temos 6 zagueiros, continua insistindo que temos 6 jogadores que podem fazer a função de primeiro volante, só na cabeça dele. Então, meu amigo, é por isso que o Galo está do jeito que está, largados aos trancos e barrancos. E quando o Afonso Alberto, na minha opinião, faz a melhor pergunta da coletiva, onde ele fala, quem tem que responder são os donos, os responsáveis, cadê eles?
Não posso responder por eles. Sabe onde eles estão? Estão na Europa, meu amigo. Estão pouco se lixando pro torcedor e pro clube que é deles, que eles mandam. Então, cara, fica bem difícil realmente defender o indefensável e vai acontecendo aquilo que aconteceu nos anos anteriores. Já ficamos 2 anos fora da Libertadores, né? Estamos indo aí pro terceiro. 2 anos brigando para não cair. Estamos indo pro terceiro ano brigando para não cair. E tá tudo legal, tá tudo maravilha. Fique bem claro, o Paulo Brax, tá? Ele não é 100% culpado não, mas ele sim tem uma grande percentual de culpa ali, porque foi ele que contratou nessa janela e todo mundo tá vendo, contratou muito mal. Mas os principais responsáveis pelo clube, Rafael Menin, Rubens Menin, estão pouco se lixando, tá? Pelo que acontece no clube, a verdade é essa. Ah, teve reunião para cobrar depois do jogo contra o Vitória. Que porra de reunião é essa? Que os donos não estão presentes? Já viu aquele ditado? Não sei se é assim. O olho que engorda o gado. Como é que é? O olho que engorda o gado é o olho do dono, alguma coisa parecida assim. E é dito e feito. É a mesma coisa. Se você abrir um negócio, meu amigo, se você não tocar o seu negócio, você quebra antes da hora. Então tudo que vai pra frente é o dono que toma conta. É igual meu canal aqui. Se eu deixar outra pessoa pra tomar conta, o que tá ruim piora até acabar. Então não tem jeito, cara, é decepcionante, o futuro do Atlético é lamentável, né? Daqui a pouco eu vou falar de ingresso, né? Colocou promoção de ingresso, preço único, tá? Pra ir no jogo contra o São Paulo, um jogo, cara, que sempre, né? Vimos jogos importantes aí, decisão aí, né? Classificação para Libertadores, né? Mata-mata de Campeonato Brasileiro, entre outras coisas. Tem que fazer promoção de ingresso para tentar fazer o torcedor voltar pro campo devido à incompetência, né? Que hoje acontece dentro do clube. Vamos acompanhar para mim, a melhor pergunta foi do Afonso Alberto, né? Falando que realmente quem tem que responder, não responde. Fala aí, Alberto. Você está repetindo aqui, está sendo repetitivo com o que você falou em janeiro. Eu queria saber, e aí a pergunta, dando uma sugestão para o Fabrício, aqui na assessoria de imprensa. Fabrício, a partir dos entrevistados daqui, eu acho que o Fabrício tem que contar os 45 minutos nas respostas. Isso aí eu achei legal também, porque muitas vezes você vai na entrevista, por mais que eu não faça tanta questão de perguntar, mas tem muitos amigos, né, que vão e querendo não, cara, você gasta o seu tempo, você gasta combustível, você gasta as peças do seu carro, você tem risco de acidente, aí chega lá você não consegue fazer uma pergunta. Por mais que eu particularmente não ligo, tá, de ficar sem perguntar. Eu vou mesmo para cobrir o evento e fazer o meu conteúdo, porque é triste. Vamos acompanhar. Porque elas são longas, são repetitivas e nem todo mundo vai poder perguntar. Então, acho que esses 45 minutos tem que ser contado com o entrevistado. Segundo, qual é o poder que você tem de decisão? Que até agora eu não sei. O que você pode fazer, usando um termo, pode ser um... É o que eu falo, quem engorda o gado é o olho do dono. Termo esquisito, mas sem pedir benção para o Pedro Daniel. O que você pode fazer? O que você pode garantir? Porque até agora nós vamos fazer, você tem que obedecer um projeto. Você não vai satisfazer nunca a ansiedade do torcedor, muito menos a imprensa. Você vai chegar aqui daqui um mês, 15 dias, dar outra entrevista, falar a mesma coisa que você está falando aqui hoje. E eu queria ver sentado aí o Rubens Menin e o técnico de futebol. Isso, eu estou à disposição, tá? Não precisa cortar, não precisa. Eu acho que isso aí é... Tá aí, então assim, é o que todo mundo pensa, eu também penso assim, quem tem que responder é quem manda. Aí pergunta o Paulo Brax, quanto você tem para investir? Não sei, isso aí não sou eu que resolvo, são os donos. E o aporte? Não sei, isso aí. Cara, hoje, vou ser bem sincero pra você, cara, a SAF, na minha opinião, ela acabou literalmente com o diretor de futebol. Só serve pra tomar porrada, só serve realmente ali, né, pra fazer o que é mandado e vida que segue. Então, vou ser bem sincero para vocês, a demissão do Paulo Brax não resolveria ali os problemas do Galo, mas para mim era o certo a ser feito. O Paulo Brax hoje tinha que comunicar o seu desligamento, né, pelo dinheiro que ele teve aí, né, breganha, vamos dizer assim, né, que o Galo não entrou com dinheiro literalmente ali, mas trouxe péssimos jogadores. Ele vem em coletivo e fala Minho, Cassieira, jogadores pro futuro. Depois ele volta atrás e diz que não. Então, cara, é preocupante, Então, se o Paulo Brax, né, ele sai do clube hoje, fosse mandado embora, pelo menos o torcedor ali, né, ele fala, beleza, né, pelo menos assumiram que ele tá errado, vamos ver daqui pra frente o que pode acontecer. Mas não aconteceu, o Atlético continua a mesma bagunça e os donos que não estão nem aí continuam viajando. E para tentar, né, fazer ali, né, uma média com o torcedor, jogo de amanhã que acontece entre Galo e São Paulo na Arena MRV, tá? É o jogo das
Tá? O São Paulo, né, o jogo que acontece amanhã não, desculpa, quarta-feira, a mulher tá deixando eu até desnorteado aqui, quarta-feira, tá, às 8 horas da noite, às 20 horas, horário de Brasília, né, ingressos a R$25, tá, então o Galo coloca ali R$25, preço único, lembrando, os torcedores que foram naquela partida, né, segundo eles 10 mil, não acredito que tinha 10 mil torcedores na arena, tem o seu ingresso garantido para essa partida, e R$25 o preço fixo ali. Mas será realmente que o torcedor vai? Será que vai lotar? Principalmente agora, mais uma vez, você sabe que os donos estão viajando, a reunião que foi feita é com o diretor de futebol que não resolve nada, né? Que mais uma vez o primeiro volante vai ficar para a janela do meio do ano, o zagueiro vai ficar para a janela do meio do ano, um time fraquíssimo no Campeonato Brasileiro, um time fraquíssimo para disputar, né, apenas a Sul-Americana, que a realidade do Galo agora é essa. Então, cara, é muito preocupante. É Z4 mesmo, tá? A briga do Atlético, enquanto realmente os donos não botarem a cara, enfiarem a mão no bolso, porque a verdade é essa. Quando era para virar SAF, toda hora tinha um dono falando aí, era coletiva daqui, coletiva dali. Aí agora que virou SAF, realmente acabou, cara. Então, cara, tô muito triste realmente aí com o futuro do Atlético, é preocupante. E tem gente que fala que a gente é corneta, né? É melhor ser corneta, tá? Do que achar realmente que tá tudo mil maravilhas e na hora que o time cair pra segunda divisão, ó, bater palminha e falar assim, não, ano que vem, com o apoio da torcida a gente vai subir. Então não dá. Realmente muito preocupante. Tô chateado demais, tá? Com tudo que vem acontecendo. Ontem eu tava vendo o jogo do Vasco, né? O Vasco também não tem lá grandes coisas, mas tem alma, né? O Vasco jogando com o Cruzeiro ontem com 1 a menos. O Vasco praticamente quase conseguiu a vitória, né? Deu mole no finalzinho ali. Então o time do Atlético ele não representa dentro de campo e os donos fora também não representam o torcedor. Então tá cada vez mais difícil realmente acreditar que o Clube Atlético Mineiro tem salvação. Eu me chamo Ayrton Ferreira, é mais um desabafo. Curte, comenta, tamo junto mais tarde, tem uma live pra gente poder bater um papo, beleza? Desculpa.